Como é que estão? Tudo bem? É o seguinte, ó, como a gente já perdeu uma aula em função dessa paralisação, da suspensão das aulas da universidade, e como agora o final de semana, né, para ficar melhor ainda, mesmo não tendo combustível, não tendo mais, não tendo, né, alguns produtos, para melhorar, eu divulguei a nota de vocês de Química Geral lá no site do Cobalto. Acessem lá, vejam as notas, mas mais do que isso, aqueles que foram bem, né, que possam rever algum ponto ou não que deixaram para trás, e quem não foi bem, que aproveite então esse momento aqui para corrigir o material, né, e conseguir compreender o que fez de errado ou o que deixou de fazer, tá certo? Estou gravando aqui em casa, não tem nada assim preparado de especial, então é capaz de ter cachorro latindo, é capaz de ter vizinho falando, né, e eu vou fazer uma gravação só também porque quero aproveitar o tempo, tá certo? Então, qualquer coisa, deixa ali um comentário ou manda mensagem via o sistema da universidade para a gente seguir, tá bom? Então, vou tirar aqui a minha latinha, minha carinha querida e vou deixar vocês aqui basicamente com a tela, tá? Para a gente poder acompanhar, tá certo? Então, vamos fazer aqui a correção da prova de Química Geral, né? Nossa prova 1. E vamos começar direto já com a primeira questão. Ela dizia assim, ó. A partir das discussões sobre as interações intermoleculares, explique e discuta quais os tipos de interações que ocorrem nos fragmentos A e Q que compõem a teia. Lembrando, né, que nós tínhamos antes, né, ali um texto falando sobre o Homem-Aranha, sobre a teia da aranha, né, e basicamente chegamos ao ponto de que esses dois fragmentos aqui constituem a teia da aranha. Então, olha só, vocês têm que cuidar muito bem o comando da questão. Basicamente, o comando era explique e discuta o quê? Os tipos de interações que ocorrem nos fragmentos A e Q. E pessoal, vocês têm que observar, ó, claramente que nessa estrutura aqui, a gente vai ter, a grosso modo, três tipos de interações. O primeiro tipo de interação, e eu acredito que seja o mais claro que tem que estar para vocês aqui, vocês não podem ter dúvida no tipo de interação, é aqui, ó, as várias ligações de hidrogênio que aparecem aqui, ó. Olha só, vários nitrogênios, vários oxigênios ligando com o hidrogênio. Ao longo de toda a molécula, a gente vai ter várias, eu vou pular algumas aqui para a gente não ficar circulando cada uma, né? Mas só para vocês identificarem assim quantas muitas temos aqui. Fundamentalmente, essas ligações aqui, todas elas, né? E as outras ainda que eu não circulei, mas outras mais, são consideradas ligações de hidrogênio. Então vocês tinham que discutir, né? Olha, é possível identificar na molécula, né? Uma série de ligações, uma série de interações. Aqui, para vocês poderem olhar melhor aqui. Então vocês tinham que discutir nessa questão que basicamente nesses dois fragmentos, né, de moléculas que compõem a teia da aranha, vocês têm apresentados ali uma série de interações, né? Talvez a mais presente, a mais claramente visível pela estrutura, são as ligações de hidrogênio. Mas não para por aí. Voltando aqui para a tela, olhem só. Nós também temos uma região bem polarizada. Por exemplo, aqui todas essas duplas Os que vão estar ligando com este vértice aqui, ó. Cada um desses vértices, lembra que eu vou botar aqui, ó. Cada um desses vértices aqui, conforme eu expliquei a vocês, é um carbono. Ou seja, quando eu tenho aqui um oxigênio e um carbono, deixa eu trocar a cor da caneta aqui. Quando eu pego aqui, então, um carbono ligando então com um oxigênio e também, por exemplo, neste caso, ligando com um nitrogênio, ou seja, vou escrever aqui ao lado dessa, vou escrever aqui ao lado dessa, o que eu tenho? Eu tenho um carbono que está realizando uma ligação dupla com o oxigênio
Este carbono também está realizando uma ligação com nitrogênio. A molécula segue para cá. Não vou botar mais nada, vou botar aqui 3 pontinhos. E este carbono está ligando ali com outro carbono e a molécula segue para cá. Olhem só, se eu for observar essa relação, é óbvio que este carbono, que é menos eletronegativo que o nitrogênio e menos eletronegativo que este oxigênio, nesta região aqui vai apresentar uma polaridade, uma polarização. Portanto, eu posso esperar que nesta região aqui da molécula haja, né, uma interação do tipo polarizada. E aí eu posso considerar, e entendam, né, e cuidado, né, entendo que é possível, de um modo inicial, vocês assumirem que esta molécula vai apresentar basicamente as ligações de hidrogênio, que eu comentei no início, e também vai apresentar, nesse caso, interações do tipo dipolo-dipolo. Por que eu falo cuidado? Porque nós estamos fazendo uma abordagem inicial e ainda não muito detalhada. Existem questões, né, que a gente não vai tratar ainda na nossa disciplina, mas que vocês verão em outras disciplinas mais avançadas, né? Por exemplo, na orgânica vão surgir outras discussões sobre essas interações, na fisicoquímica vão aparecer discussões sobre as interações, e que lá vocês vão ver que, na própria analítica também, né? E aí vocês vão perceber que existem alguns detalhezinhos que a gente não destacou aqui nesse momento, mas que, para responder, para a resposta que eu espero de vocês nessa questão, é suficientemente possível e podemos assumir nesse momento que sim, é viável uma interação do tipo dipolo nesse caso. Ou seja, aqui, como eu formo um polo, e basicamente eu vou formar um polo nesse sentido aqui assim, um momento dipolar nesse sentido, um momento dipolar resultante, eu tenho uma molécula, uma região dessa molécula polar, e portanto eu posso dizer que há também uma interação do tipo dipolo-dipolo. Ainda outros, e tanto aqui nesta molécula como aqui, né? Aqui no fragmento Q também acontece essas mesmas coisas, ó. No fragmento Q também ocorrem essas mesmas coisas, tá? Ainda alguns grupos de alunos também destacaram a ideia de interações de polo induzido, porque eu tenho regiões desses dois fragmentos que não são polares. Por exemplo, essa região que eu marquei aqui, eu vou ter um carbono ligando com outro carbono, que liga com outro carbono. E se eu pegar esse aqui como principal, né, a gente não pode esquecer que ele faz 4 ligações e, portanto, está ligando ainda com outros 2 hidrogênios. Assumindo, né, que na nossa discussão sobre eletronegatividade, os últimos, lá, se a gente pensar, né, que na nossa eletronegatividade nós temos o quê? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, né? Os mais eletronegativos. Aqui a gente vai ter vários outros, não vou escrever porque está difícil escrever com esse negócio aqui. Os últimos vão ser carbono, fósforo e hidrogênio, né? Os últimos dos mais eletronegativos. Ou seja, ainda que eles sejam bem eletronegativos, se eu comparar carbono e hidrogênio, não há tanta diferença de eletronegatividade entre eles. Por não haver tanta diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio, eu posso assumir que essa região ela não vai criar um polo. Não é uma região polarizada. Nesse sentido, e nessa abordagem inicial, destaco novamente, nessa abordagem inicial que a gente está assumindo aqui, eu até posso considerar essa região como uma região não polarizada e eu posso assumir que uma outra região igual a essa, se aproximando dela, pode realizar uma indução de um dipolo. Tá? Por que eu destaco que, numa abordagem muito inicial, que é essa que a gente fez nesse momento, porque, basicamente, né, a gente vai perceber que a dipolo induzido, por exemplo, e a própria interação dipolo-dipolo não vão ser as mais expressadas nesses fragmentos, porque a ligação de hidrogênio vai ser tão intensa, né, que ela sim que vai ser mais majorada nesses dois fragmentos. Mas, de modo geral, a gente pode assumir, então, que a resposta da questão 1 tinha que trazer essas discussões. Na questão 2, então, vocês tinham que simplesmente marcar isso,
né, marcar essas interações. Então, aqueles que falaram que havia 3 tipos de interações, marcaram dipolo, dipolo, dipolo induzido e ligação de hidrogênio, poderiam então pôr, por exemplo, fazer uma marcação aqui assim, ó, nesta região aqui eu tenho dipolo induzido. Dipolo induzido. Nesta região eu tenho ligação de hidrogênio. Por exemplo, nesta região eu tenho dipolo-dipolo. Mas não se esqueçam que o meu destaque, né, que depois mais à frente vocês vão ver com mais detalhes essas discussões em outras disciplinas também, eu vou acabar assumindo que tanto no fragmento A quanto no fragmento Q, a interação majoritária, que portanto a gente vai atribuir a este fragmento, vai ser a ligação de hidrogênio. Questão 2 também facinho, barbadinha, né? Questão 3, a gente pode discutir, né? Por que é esperado que a teia esteja no estado físico sólido da temperatura ambiente? Porque afinal a teia ela está no estado físico sólido da temperatura ambiente, não? Pessoal, é óbvio, né? Se a gente tem uma série de ligações de hidrogênio, se a molécula, percebam, né? Olhem aqui para a tela, percebam que ela é bem grande, né? Olhem só esses fragmentos, e ainda assim, né? Não é a molécula toda, mas é fragmento. Olhem só, esses fragmentos, ó, olha o tamanho aqui da molécula, desse fragmento todo. Olha o tamanho desse fragmento, ou seja, são fragmentos que formam a teia também. E olhem quantas e quantas ligações de hidrogênio, né, interações do tipo ligações de hidrogênio nós temos ao longo de todo o fragmento. Ambos os fragmentos estão completamente, né, dotados de ligações de hidrogênio. E assumindo que a ligação de hidrogênio é uma interação intermolecular muito forte, eu tenho que assumir que esta interação permite, então, que esses fragmentos, ao comporem a molécula que forma a teia da aranha, vão possibilitar, né, por suas interações e, portanto, pela característica de aproximação mais intensa e efetiva entre as interações dos diferentes fragmentos, né, essa aproximação e localização pela interação muito forte, vão permitir que ela fique no estado sólido. Perfeito? Rapidinho e facinho. Questão 4. Ao longo dos 2 fragmentos A e Q, que formam a teia, há uma série de trechos da estrutura com ligações simples e duplas. Explique se há diferença em termos de comprimento dessas ligações e da energia. Ali comeu uma parte do trecho, tá? Mas é sobre da energia de ligação entre elas, né? E da energia envolvida em sua estabilização. Pessoal, questãozinha muito fácil, né? Muito fácil. A todo momento eu tenho lá uma série de ligações simples, tem uma série de ligações duplas, ligações simples, ligações duplas. O que era necessário conseguir identificar aqui é que as ligações simples têm um comprimento de ligação maior, como a gente viu em aula, devido, né, a uma série de características, né? Uma delas é que comparadas às ligações duplas, as ligações simples têm menos carga em interação e, portanto, essa relação de interação núcleo de um átomo, eletrosfera de outro, núcleo de outro e eletrosfera de um, né, essa relação, como tem mais carga ali envolvida numa ligação dupla, obviamente ela permite uma aproximação maior, né, uma estabilização dessa energia. Como é que a gente consegue evidenciar isso? Quando a gente analisou em aula as discussões relativas às energias de ligação, ou seja, a energia necessária para romper uma ligação. Vamos lembrar disso, né? Que quando eu tenho uma ligação simples, por exemplo, carbono-carbono, e eu sempre comparo
os mesmos tipos, né? Por exemplo, uma ligação simples carbono-carbono, eu vou comparar com uma ligação dupla carbono-carbono, né? Sempre o mesmo, ligações, interações do tipo análogas, né? Se eu comparar então uma ligação simples carbono-carbono em relação a uma ligação dupla carbono-carbono, a energia que eu vou ter que utilizar para romper a ligação simples é bem menor do que a energia que eu vou ter que utilizar para romper a ligação dupla. Nesse sentido, eu só posso assumir que a ligação dupla é uma ligação mais intensa, tem um comprimento de ligação mais curto, e que requer mais energia para ser rompida. Tá certo? Essa é uma das possíveis justificativas e explicações que vocês poderiam ter aqui. Ok? Seguindo então a questão 5. Supondo que o metal muito utilizado em Wakanda fosse sintetizado na Terra, e vejam que é uma suposição, né? Não é verdade, pessoal. Não sei qual é o metal de Wakanda, não sei se o Vibranium está ali ou não está ali, não nos contaram. É só uma suposição, ok? Não quero problemas com nenhum grupo de super-heróis por aí. Supondo que ele fosse sintetizado na Terra e após estudos ele seja caracterizado como um novo elemento químico que deveria ser alocado em um oitavo período da tabela periódica, junto à família do berílio, e vejam, é uma suposição, não há oitavo período na tabela periódica, pelo menos por enquanto, e portanto, alguns responderam dizendo que não seria possível porque não há oitavo período. Não, não é essa a resposta, né? A resposta tem que assumir, entrar na onda dessa suposição e, se ela fosse verdadeira, pensar junto com a questão. Então, deveria ser colocado no oitavo período da tabela periódica, junto à família do berílio. Explique em termos as propriedades periódicas de tamanho, eletronegatividade e capacidade para realizar novas ligações, se seria possível ou impossível substituir os átomos de carbono presentes na estrutura da teia do Homem-Aranha por esse novo elemento de Wakanda. Para fazer isso, vamos usar aqui a tabela periódica então, né? A proposição da questão é que o novo metal lá de Wakanda, o Vibranium, fosse posto aqui num oitavo período na família do berílio. Vamos botar aqui o símbolo de Vibranium, tá? Lembrando, nós temos o primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período, sexto período, sétimo período. Aqui seria então o nosso oitavo período. Ficou ruim esse oitavo período. Nós temos que ver se seria possível em termos de... Cadê os itens, né? Explique em termos das propriedades periódicas de tamanho, ou seja, quando a gente fala de tamanho, a gente está falando sobre raio atômico, basicamente, eletronegatividade e capacidade de realizar novas ligações. Ou seja, raio atômico, eletronegatividade. E essa capacidade de realizar novas ligações tem a ver com a ideia de valência. Basicamente, aquilo que a gente já discutiu em aula sobre o número de elétrons de valência. Ok? Em termos de raio atômico, vamos pensar, né, pessoal? Comparado com o carbono, que é o que a gente quer substituir, este danadinho aqui, comparado com o carbono, veja, ele está aqui no segundo período. O vibranium estaria aqui no oitavo período. Em termos de tamanho, é óbvio de se esperar que o vibranium vai possuir um raio atômico muito maior do carbono. Tendo um raio atômico muito maior do carbono, é de se esperar que, havendo este raio atômico muito maior, então o vibranium fosse atrapalhar a estrutura ali, né? Porque se nós temos a molécula feita de uma certa maneira, né? Quando eu aumento o tamanho do átomo que é localizado naquela molécula, então eu tenho alterada a própria estrutura da molécula, né? Em segundo, a gente pode pensar em termos de eletronegatividade. Carbono, né, faz parte daquele grupo mais eletronegativo.
Lembrando lá que os mais eletronegativos, ou seja, se eu tomar o flúor como relação para os demais, vai ser flúor, nitrogênio, desculpa, flúor, oxigênio e nitrogênio. Cloro, bromo, iodo, né, etc. Até chegando no carbono. FON, Cl, Br, ISC, PH, né? Os mais eletronegativos. Ou seja, o carbono ele é pouco eletronegativo e, portanto, isso justifica ele conseguir fazer, realizar as ligações no sentido covalente para estabelecer essa estrutura. Se eu assumir então que ali o nosso vibrânio seria o metal, ele não seria eletronegativo. Aliás, em relação ao carbono, teria uma eletronegatividade muito menor. Lembrando sempre que a eletronegatividade é uma propriedade relativa, né? Eu tenho que sempre comparar diferentes elementos. Nesse sentido, o vibrânio em relação ao carbono seria muito menos eletronegativo. E na hora de realizar as ligações que ele realiza na própria molécula, não conseguiríamos estabelecer ligações covalentes, seriam ligações predominantemente iônicas. E por fim, se vocês observarem na tabela periódica, a questão de valência, o vibrânio estaria aqui na segunda família. Esta segunda família vai apresentar apenas 2 elétrons de valência. Enquanto o carbono, que está na família 14, apresenta 4 elétrons de valência. E é óbvio, né, pessoal? Se nós já estudamos e vimos que a quantidade de elétrons de valência é muito importante para que a gente possa estabelecer as ligações e estabilizar esses elementos no processo da sua ligação, e a gente pode, por exemplo, pegar a teoria do octeto, né, como um indicativo de possível estabilização. Se um elemento tiver mais ou menos elétrons de valência, isso com certeza vai afetar a sua capacidade de estabelecer novas ligações, para mais ou para menos. Portanto, na questão 5, a resposta seria impossível, né, de ser substituído, de ser possível, impossível de substituir o vibrânio na estrutura da teia do Homem-Aranha, né, dada essas características que teriam que ser explicadas também na prova. Alguns, inclusive, colocaram que ele seria radioativo, que é uma possibilidade muito grande, dado o seu número atômico seria de 120, né? Já que, lembrem aqui, se no sétimo período o último tem 118 prótons, né, o número atômico 118, aqui o do primeiro período teria 119 e este aqui, o vibrânio, teria 120 como número atômico. Com certeza seria um elemento radioativo. Tá certo? Sexta questão, facinha, e alguns se bananaram, né? Olha só, uma molécula que pode ser assumida como integrante de uma das partes terminais do fragmento A é o ácido metanóico, de forma CH2O2. Desta molécula, sabe que há apenas uma ocorrência de ligação HO. Ou seja, vejam, eu tenho 2 hidrogênios nessa molécula e 2 oxigênios. Apenas uma ocorrência vai ser do tipo ligação HO. Ou seja, o outro hidrogênio não estará ligado ao oxigênio. O outro oxigênio não estará ligado ao hidrogênio. Portanto, só poderão estar ligados ao carbono. Só pela leitura do enunciado. Ok? Então, ó, monte passo a passo a estrutura de Lewis. Passo a passo. Primeira parte. Conta os elétrons de valência. Se eu tenho um carbono, está na família 14, vai ter 4 elétrons de valência. Eu não vou fazer tudo completinho porque está ruim de escrever com esse negócio aqui, tá? Eu tenho hidrogênio, só que eu tenho 2 hidrogênios, cada um com um elétron de valência, então eu vou ter no final aqui 2 elétrons de valência do hidrogênio. Eu vou ter o oxigênio, só que eu tenho 2 oxigênios, cada oxigênio
tem 6 elétrons de valência, porque está na família 16, e, portanto, eu vou ter aqui uma colaboração de 12 elétrons de valência do oxigênio. O total, 12 com 2 com 4, vai me dar 18 elétrons de valência. Feito isso, contados os elétrons, segundo passo, eu tenho que distribuir esses elementos ao redor de um átomo principal, né? E já posso supor que vai ser o carbono, né? Porque se só há uma ligação HO e eu tenho que ligar outro hidrogênio, só posso ligar ele no carbono. Tenho que ligar mais um oxigênio, só posso ligar esse no carbono. Então, eu só posso esperar que vai ser uma coisa assim, ó. C ligando com oxigênio, né, um desses aqui. Um C ligando com hidrogênio. E tem ainda, né, faltam ainda mais um hidrogênio e um oxigênio para botar aqui nessa estrutura. Só posso ter mais uma relação assim, ó. OH. Ou seja, não posso esquecer a ligação aqui, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons de valência. O terceiro passo, que eu vou fazer agora numa outra cor, vou fazer a cor azul. O terceiro passo vai ser completar com os próximos 8 elétrons para fechar, né? Se eu já tenho 10 aqui, aliás, desculpa, se eu tenho 8 aqui, eu tenho que botar mais 10 para fechar o octeto, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou botar aqui 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Fechou 18 elétrons. O hidrogênio está com seu dueto completo, esse aqui também. Este oxigênio então vai estar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou. Este oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou. Contudo, vejam que o carbono só está com 6 elétrons nessa última camada. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para fazer isso, eu posso simplesmente pegar este par isolado deste oxigênio e trazê-lo para uma ligação com o carbono, porque ainda ficam pertencendo aos oxigênios, ao oxigênio, e pode ser feito então junto com o carbono. Então, terceiro passo vai ser então só estabelecer O dupla C O H traço H. Não posso esquecer de botar os pares isolados aqui que ficaram. Esse aqui tinha 1, 2, 3 pares isolados, só ficou com 2. 1, 2, aqui. 2 pares isolados. Indique para cada elemento o tipo de geometria que lhe é atribuída. Vejam que eu já coloquei na cor, numa certa estrutura, né, em função de alguns elementos importantes. Se eu tomar o hidrogênio primeiramente como principal, vejam que ele vai ter uma região de repulsão, que vai ser dessa ligação aqui, e essa região de repulsão vai me permitir, então, que em relação ao hidrogênio eu tenha uma estrutura linear. Esse oxigênio aqui, vejam que ele vai ter 3 regiões de repulsão. Ó. 1, 2, 3 regiões de repulsão. E, portanto, em relação a este oxigênio, como esta região aqui é apenas que a ligação oxigênio-carbono, eu vou ter uma estrutura a partir desse oxigênio no sentido linear. Contudo, veja quando eu falo deste carbono aqui, o principal, eu tenho então uma região de repulsão, 2 regiões, 3 regiões de repulsão. Essas 3 regiões de repulsão, todas elas têm um átomo, né, ligando com o carbono, e por isso eu só posso esperar uma geometria do tipo trigonal plana aqui. Se eu assumir esse oxigênio agora, eu tenho 1, 2, 3, 4 regiões de repulsão. 4 regiões de repulsão, só que com 2 pares isolados e 2 átomos ligando. Nesse sentido, isso aqui vai ser uma coisa análoga à água, né? Porque a água é isso aqui. Como tem aqui, ó. 2 pares isolados aqui. E aqui, em vez de ser um hidrogênio, por exemplo, está o resto da molécula.
Tá isso aqui, ó, tudo. Mas são análogos, ou seja, em relação a este oxigênio, há uma contribuição de uma forma angular nesse processo e linear nesse último hidrogênio. De qualquer modo, se eu assumir esta estruturação aqui da molécula, vejam que eu vou ter, então, um processo de o carbono e o hidrogênio não vou ter, basicamente, uma grande diferença de eletronegatividade. Aqui eu vou ter uma diferença de eletronegatividade entre carbono e oxigênio e este carbono e oxigênio. E eu posso esperar, então, que eu tenha um momento dipolar resultante nesse sentido, adotando esta convenção aqui, né? Portanto, vai ser uma molécula polar. Eu tenho que ficar discutido e explicado na prova por que vocês consideram isso, né? Trazendo esses argumentos que eu estou falando para vocês, tem que estar escrito. E por último, indica o tipo de interação intermolecular que realiza essa molécula. É óbvio, né, pessoal? Se eu tenho aqui, ó, isso aqui é o quê? Ligação de hidrogênio. Não precisava nem pensar muito. Facílima essa questão, né? É só fazer o passo a passo para poder conseguir, né, ver isso como um todo e cada vez mais ter a habilidade para identificar essas estruturas de geometrias, né? Alguns fizeram muito facilmente, outros tiveram grande dificuldade e talvez a maior dificuldade tenha sido por não ter feito o passo a passo conforme o tio aqui ensinou, né? Daí não dá certo. Vamos seguir então. Nossa última questão, né, é transcreva o texto a seguir corrigindo nos trechos que couber. Muito facinho também, alguns se passaram legal por aqui, né? Por falta de atenção, muito provavelmente. Né? Vamos lá. O modelo de ligação covalente, não sei o que estou falando ainda, vamos esperar o que vai vir, né? Então, o modelo de ligação covalente é assumido quando há ligações estabelecidas entre dois átomos que apresentam grande diferença de eletronegatividade. Opa! Ligação covalente, grande diferença de eletronegatividade? Tem um problema aí, né? E aí eu podia ter duas opções, vou botar em vermelho e em azul, tá? Em vermelho eu poderia tirar covalente e escrever aqui ligação iônica. Ou, neste mesmo caso, eu poderia deixar como está ali, vou pôr em azul aqui outra opção, seria botar aqui uma, em vez de grande, uma pequena diferença de eletronegatividade. Ah, tá difícil de escrever com esse negócio aqui. Pequena diferença de eletronegatividade. Ok? Vamos seguir. O motivo pelo qual tais moléculas estão apresentadas predominantemente no estado sólido. Vamos lá. Se eu escrever aqui ligação iônica, e vai ficar em vermelho que for a ligação iônica, ligação iônica não faz moléculas, né? Não faz moléculas. Então, se eu coloquei iônico aqui, eu teria que retirar moléculas, teria que pôr a ideia de compostos, né? Substâncias, matérias, enfim, mas não moléculas. Motivo pelo qual tais moléculas estão apresentadas predominantemente no estado sólido. Lembrando, se eu coloquei aqui iônica, ok, perfeito, estado sólido. Mas se eu deixei como covalente ali, eu teria que ter alterado também aqui pequena diferença de eletronegatividade e predominantemente no estado sólido é um problema, né? Porque na verdade os compostos covalentes apresentam-se em diversos estados físicos, né? Diversos estados físicos, ok? Conduzem eletricidade quando em meio aquoso. Opa! Se eu deixei aqui covalente, se aqui eu coloquei como covalente, eu não posso esquecer, se eu deixei aqui como covalente, eu tenho que ter alterado aqui para pequena diferença, tenho que ter alterado para diversos estados físicos, e esses compostos eles não conduzem eletricidade quando em meio aquoso, né? De modo geral, obviamente, né? Não conduzem em meio aquoso. Podendo realizar diferentes tipos de interações intermoleculares. Ok, se eu coloquei como
compostos covalentes, né? Aqui fica interações intermoleculares. Contudo, se eu corrigir ali anteriormente para ligação iônica, a ligação iônica é o que está tudo aqui, está corretamente aqui, né? Essas coisas. Mas elas não fazem interações intermoleculares, ok? Então não se esqueçam que está em vermelho o que for relativo à correção para a ligação iônica e que está em azul o relativo à correção para se eu assumir esse texto a partir dos compostos covalentes. Bom, seguindo ali o contexto, diferentemente do modelo de ligação covalente, o modelo de ligação iônica é devido a moléculas que apresentam pequena diferença de eletronegatividade. Então vamos lá. Se eu iniciei aqui com um modelo de ligação covalente, eu vou falar diferentemente, diferente do modelo de ligação covalente. O modelo de ligação iônica é devido a moléculas. Opa, ligação iônica não tem moléculas, né? Então, aqui eu tenho que, devido a compostos que apresentam pequena não, né? Grande diferença de eletronegatividade, as quais apresentam majoritariamente forças atrativas do tipo interação entre íons. Vamos lá para a gente não se confundir. Se eu estou assumindo que agora eu estou falando do modelo de ligação iônica, o modelo de ligação iônica não tem moléculas, o modelo de ligação iônica apresenta grande diferença de eletronegatividade e há essa força atrativa entre íons. Contudo, se na parte de cima do texto eu coloquei aqui iônicas, né? Aqui então eu vou ter que falar que é covalente. Então, se na parte de texto eu botei iônico aqui em cima, diferentemente do modelo de ligação iônico que foi falado no início, o modelo de ligação covalente, eu espero que vocês não se confundam com essas duas possibilidades, tá? Não se esqueçam que tudo que está em vermelho é uma possibilidade, tudo que está em azul é outra possibilidade. Então, diferentemente do modelo de ligação iônica, o modelo de ligação covalente é devido a moléculas, ok, que apresentam pequena, aí fica pequena mesmo, diferença de eletronegatividade, a quais apresentam majoritariamente forças atrativas do tipo interação entre íons. Aí não, né? Uma ligação covalente, se for aqui ó, vermelho covalente, não vai ter uma força atrativa majoritária do tipo interação entre íons, né? Nós teremos interação entre moléculas, forças de dispersão, mas não teremos isso. Nos fragmentos das moléculas que compõem a teia da aranha, podemos evidenciar ligações do... Vou botar agora numa outra cor, porque isso aqui é um... já foge dali. Vou botar em verde, ó. Nos fragmentos das moléculas que compõem a teia da aranha, podemos evidenciar ligação do tipo covalente e iônica. Não, né? Não temos iônica ali. Não temos ligação iônica. Sendo as interações mais presentes a de dipolo induzido e a do tipo íon-dipolo. Bom, por partes. Não temos íon-dipolo, porque nós não temos nenhum íon ali. E também as mais presentes não são dipolo induzido, né? As mais presentes e mais significativas para aquelas estruturas são as interações do tipo ligação de hidrogênio. Os carbonos presentes nessa molécula, por estarem no segundo período, ok, apresentam orbitais s, p e d. Não, né? Não tem orbitais d. Vamos lembrar aqui, ó, aqui em cima no cantinho. Segundo período, ou seja, n igual a 2. O n igual a 2, o L vai 0, 1, desculpa, 0 e 1, né? Porque o L ele vai de 0 até n menos 1, os números quânticos, ok? Portanto, é 0 e 1. Lembrando que o número quântico L, quando tem valor de 0, a gente atribui a ele ao orbital S, e quando ele tem valor de 1, a gente assumiria com o orbital P. Ele não tem, neste caso, né, não tem um número quântico L no valor de 2, e, portanto, não tem um orbital D. Então, está errado ali, ok?
Deixa eu seguir com a mesma cor aqui. Então, os carbonos presentes nessa molécula, por estar no segundo período, apresentam orbitais sp e d. Não tem orbitais d, acabamos de ver. Enquanto os oxigênios, por estarem no período 16, não é no período, né? É na família 16. Apresentam orbitais s e p apenas. Ok? Meu povinho e minha pova. Uma provinha assim, ó, muito básica, muito simples. É uma provinha para não assustar o pessoal de início, tá certo? Com certeza, as próximas vão ter um nível de complexidade maior, vão ter um nível de exigência de conhecimentos específicos do conteúdo da química em termos conceituais maior, mais adensados, até porque os próximos elementos conceituais com os quais a gente vai trabalhar vão exigir esses básicos que acabamos de ver para esta primeira parte da nossa disciplina. Tá certo? Então vocês, por favor, atentem-se para isso, busquem estudar um pouco mais, né? Realizem os exercícios, busquem os livros, venham tirar dúvida comigo, para que a gente possa, assim, então, não ter problemas, não ter inseguranças e fazer essas questões de uma maneira muito simples, muito rápida, muito prática, tá certo? E, obviamente, compreender bem melhor a química, uma vez que estamos no nosso campo profissional e vocês estão sendo formados, né, como profissionais para isso, tá certo? Então, ficamos por aqui, então. Espero que vocês tenham aproveitado essa correção, que possam assistir e reassistir várias vezes até compreender o que eu estou falando aqui, porque eu sei que vocês gostam bastante desses tipos de vídeo, né? Então, vamos ver se pelo menos assim ajuda a vocês entenderem essas questões. Qualquer dúvida, não deixem de me procurar, não deixem de buscar, né, sanar qualquer problema, tá certo? Para quem não tem o meu e-mail, deixa eu ver se eu consigo digitar aqui, porque está muito ruim de escrever isso aqui. Certo, eu não consigo escrever aqui. Bom, vamos ver aqui. Magenta. Qualquer dúvida, não se esqueçam de me escrever por e-mail, que é bs pasto Elisa, tá horrível isso. Fazer assim. Arroba gmail.com. A letra tá horrível porque é muito difícil escrever com esse mouse aqui. Seria bom se eu tivesse uma caneta para fazer isso aqui. Mas, por favor, releve meu esforço. Tá certo? bspastoriza.gmail.com. Qualquer dúvida me escrevam ali que eu tento responder para vocês por e-mail, se for o caso. Se não, em aula mesmo a gente corrige isso daí e tira alguma dessas dúvidas. Aliás, a gente não corrigirá toda a prova em aula, porque o nosso tempo ficou um pouco mais escasso. Mas se alguém tiver alguma dúvida pontual, em aula e após a aula a gente pode resolver isso presencialmente. Tá certo? Aproveitem para vocês. Aqui para mim é noite, então boa noite para vocês. E vamos falando. Tá certo? Tchau, tchau.